Seja bem-vindo ao Vox Mundi, cobertura dos fatos que movimentam o mundo. Nas últimas semanas, Pequim começou a sinalizar discretamente uma nova fase em sua estratégia nacional. Longe das declarações bombásticas ou das intervenções radicais que marcaram outros momentos de crise, o governo chinês tem adotado um tom contido, enquanto implementa uma série de medidas profundas com foco no fortalecimento do mercado interno, na inovação tecnológica e na estabilidade de longo prazo. É uma virada silenciosa, mas cuidadosamente planejada, que busca reforçar a resiliência do país sem provocar reações imediatas do Ocidente. Essa reconfiguração aparece de forma fragmentada, porém articulada. Cortes de juros pontuais, flexibilização dos compulsórios bancários, estímulo ao crédito para pequenas empresas e lançamento de mecanismos financeiros inéditos, como os Sci-Tech Bonds, revelam uma tentativa clara de sustentar o crescimento sem depender exclusivamente de investimentos estatais ou de influxos de capital estrangeiro. Ao mesmo tempo, a ênfase em setores estratégicos como computação quântica e pesquisa climática demonstra que a China está definindo, com pragmatismo, as bases de sua próxima década. Ao invés de enfrentar diretamente seus principais rivais geopolíticos, a China parece apostar em uma postura de reconstrução silenciosa. O foco está em criar um ambiente interno robusto, menos suscetível a choques externos e mais preparado para competir globalmente com autonomia. Neste vídeo, analisamos em detalhes essa transição e o que ela revela sobre a visão chinesa para o futuro. A China enfrenta um momento delicado em sua economia. Após décadas de crescimento acelerado, o país convive agora com sinais claros de desaceleração, queda na confiança dos consumidores e um mercado imobiliário fragilizado. Diante desse cenário, o governo chinês tem adotado medidas pontuais, mas consistentes, para reanimar a demanda interna. Um novo pacote financeiro, de perfil mais técnico do que ideológico, foi colocado em marcha, sem estardalhaço, mas com objetivos precisos: restaurar a estabilidade macroeconômica e evitar um ciclo prolongado de estagnação. Diferente dos estímulos massivos utilizados após a crise de 2008, o foco atual é o reequilíbrio estrutural da economia. Pequim tem priorizado liquidez seletiva, canalizando recursos para setores produtivos e regiões com maior potencial de multiplicação econômica. Bancos públicos foram orientados a ampliar o crédito para consumo e infraestrutura leve, enquanto governos locais receberam autorização para emitir novos títulos de dívida com o objetivo de concluir obras paradas. Tudo isso sem comprometer, ao menos oficialmente, o controle sobre o endividamento sistêmico. Um ponto central desse pacote é a tentativa de recuperar a confiança da classe média urbana, cuja retração no consumo vem afetando diretamente a dinâmica doméstica. Isenções tributárias para pequenas empresas, subsídios temporários para a compra de bens duráveis e estímulo à criação de empregos em setores de alta absorção de mão de obra fazem parte desse esforço. O objetivo é ativar a economia real sem inflar artificialmente os ativos financeiros, como ocorreu em ciclos anteriores. A abordagem atual revela uma mudança de filosofia, menos intervenção bruta e mais engenharia econômica. Pequim sabe que, para manter sua influência global, precisa de uma base interna sólida. O novo pacote financeiro é uma tentativa de construir essa base com ferramentas mais discretas, mas estrategicamente calibradas para resistir às turbulências globais. Como parte da estratégia de estabilização da economia, o Banco Popular da China iniciou uma série de cortes coordenados em taxas de juros e nos níveis de compulsório exigidos aos bancos comerciais. Essas medidas visam liberar liquidez para o sistema financeiro, ao mesmo tempo em que estimulam o crédito a setores produtivos e evitam a compressão da atividade econômica em regiões mais vulneráveis. Em vez de grandes pacotes generalizados, Pequim aposta em intervenções cirúrgicas, mirando os pontos mais sensíveis do tecido econômico nacional. A redução do compulsório bancário, uma medida tradicionalmente usada para aumentar a capacidade de empréstimo dos bancos, foi acompanhada por uma flexibilização nas exigências regulatórias para instituições de pequeno e médio porte. O objetivo é garantir que o crédito flua não apenas para conglomerados estatais, mas, sobretudo, para pequenas e médias empresas, responsáveis por mais
mais de 60% do PIB e por cerca de 80% do emprego urbano na China. Com isso, o governo tenta preservar a vitalidade do mercado interno e sustentar o dinamismo das cadeias produtivas. Além disso, Pequim implementou linhas especiais de financiamento com juros subsidiados para setores considerados estratégicos, como tecnologia, energia renovável e manufatura avançada. A intenção é clara: proteger os pilares de uma nova economia chinesa baseada em valor agregado e independência tecnológica. Nesse contexto, a alocação do crédito deixou de ser apenas uma ferramenta macroeconômica e passou a cumprir uma função política: alimentar os segmentos que sustentam a ambição de longo prazo do país. Essa engenharia financeira se diferencia das práticas ocidentais por sua orientação centralizada e pelo grau de coordenação entre governo, bancos estatais e autoridades locais. A lógica é menos de mercado e mais de missão. Ao direcionar recursos com precisão, o Partido Comunista tenta manter o crescimento sem recorrer à expansão descontrolada da dívida ou à desregulamentação típica de outros modelos econômicos. No coração da estratégia chinesa para os próximos anos está a ambição de conquistar autonomia em áreas tecnológicas consideradas sensíveis. Entre elas, a computação quântica ocupa posição de destaque. Trata-se de um campo ainda em estágio experimental, mas com potencial transformador para setores como segurança cibernética, inteligência artificial, finanças e defesa. A China não apenas reconhece esse potencial, como tem feito investimentos sistemáticos para garantir uma vantagem competitiva antes que o mercado global atinja maturidade. Centros de pesquisa quântica foram criados em cidades estratégicas como Hefei e Jinan, com financiamento direto do governo central e parcerias com universidades e empresas estatais. Projetos como a Rede de Comunicações Quânticas de Pequim e o satélite Mícios, pioneiro em transmissão criptografada quântica, já colocaram a China na vanguarda dessa corrida tecnológica. A estratégia não depende apenas de capital, envolve a formação de talentos, proteção de propriedade intelectual e controle rigoroso sobre cooperação internacional em áreas sensíveis. A importância desse setor cresceu à medida que os Estados Unidos e seus aliados passaram a restringir o acesso chinês a tecnologias avançadas. Diante das sanções e barreiras, a resposta de Pequim foi acelerar a produção doméstica de conhecimento, equipamentos e componentes-chave. A computação quântica, nesse contexto, não é apenas uma aposta científica, mas um pilar de soberania nacional. O domínio dessa tecnologia poderia reduzir a dependência de infraestrutura estrangeira e criar novas vantagens assimétricas no cenário geopolítico. Mais do que buscar liderança global declarada, a China parece comprometida em garantir que não será excluída do futuro tecnológico. O investimento em computação quântica é, portanto, uma peça central de sua estratégia de resiliência. Mesmo longe dos holofotes, esse esforço revela o grau de planejamento e ambição com que Pequim trata o tema da autonomia científica e industrial. Poucos temas têm ganhado tanta atenção da diplomacia científica chinesa quanto o das mudanças climáticas e, em especial, o estudo dos glaciares. A recente intensificação de pesquisas nas regiões do Himalaia, Tibete e Xinjiang não se limita à preocupação ambiental. Trata-se, sobretudo, de um projeto de soberania científica. Para a China, dominar os fluxos de dados e a compreensão das dinâmicas climáticas é uma questão estratégica que vai além da ciência e toca diretamente na segurança hídrica, alimentar e energética do país. Glaciares são reservatórios naturais de água doce que alimentam os principais rios da Ásia. Alterações em seu volume impactam diretamente a agricultura, a geração de energia hidrelétrica e a disponibilidade de recursos para centenas de milhões de pessoas. Em resposta a esse cenário, Pequim vem ampliando sua presença científica nas áreas de gelo permanente, construindo centros de pesquisa avançada e lançando satélites dedicados ao monitoramento ambiental. O objetivo é ter autonomia sobre os dados e capacidade de prever eventos extremos com precisão. Esse esforço também tem uma dimensão geopolítica. Em um mundo cada vez mais afetado por eventos climáticos imprevisíveis, o domínio sobre dados meteorológicos e conhecimento sobre ciclos naturais
se converte em ativo de poder. Ao liderar pesquisas em regiões de difícil acesso, a China não apenas fortalece sua posição interna, como também constrói autoridade internacional em negociações ambientais, especialmente em fóruns multilaterais como a ONU e o G20. Ao tratar ciência como instrumento de soberania, Pequim reforça a ideia de que o conhecimento não é neutro. Ele é parte de uma arquitetura estratégica mais ampla, que visa garantir estabilidade e influência num mundo em transição climática. E nesse contexto, os glaciares tornaram-se um símbolo do novo paradigma chinês. Ciência aplicada, com ambição geopolítica e vocação de longo prazo. Entre as medidas mais discretas, porém altamente significativas, adotadas pela China nas últimas semanas, está o fortalecimento dos chamados Títulos de Ciência e Tecnologia, ou SI-Tech Bonds. Essa modalidade de financiamento tem como objetivo atrair capital privado para empresas emergentes de alta tecnologia, oferecendo uma alternativa aos modelos tradicionais de investimento estatal ou dependência de fundos internacionais. A ideia é criar um ecossistema financeiro adaptado às necessidades da inovação doméstica, mais ágil, focado e resiliente. Ao incentivar a emissão desses títulos, o governo chinês busca diversificar as fontes de financiamento para startups, laboratórios e empresas de base científica, especialmente nos campos de semicondutores, biotecnologia, inteligência artificial e materiais avançados. As novas diretrizes permitem que essas empresas captem recursos com menos burocracia, ao mesmo tempo em que exigem transparência e critérios de elegibilidade baseados em mérito tecnológico e relevância estratégica. Com isso, Pequim tenta equilibrar estímulo à inovação com controle de riscos financeiros. Outro aspecto relevante é o incentivo à emissão desses títulos em bolsas regionais, fora dos grandes centros financeiros como Xangai ou Shenzhen. Essa descentralização visa integrar polos de inovação em cidades médias, conectando o interior do país à nova fronteira tecnológica. Além de reforçar a coesão territorial, a medida amplia o alcance da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, garantindo que os benefícios do crescimento inovador não fiquem restritos a poucos conglomerados urbanos. A aposta nos SI-Tech Bonds revela a tentativa da China de moldar um sistema financeiro alinhado às suas ambições estratégicas. Trata-se de um mecanismo que combina pragmatismo econômico com planejamento estatal e que insere a lógica do mercado dentro de um projeto de soberania tecnológica. Ao capitalizar a inovação por meio de títulos, Pequim reforça sua capacidade de financiar o futuro, com menos dependência externa e mais controle sobre seus próprios caminhos. Apesar das crescentes tensões internacionais, especialmente com os Estados Unidos, a China tem evitado confrontos diretos que possam levar a rupturas abruptas. Em vez disso, adota uma postura estratégica baseada na contenção, no fortalecimento interno e na criação de alternativas estruturais que lhe permitam resistir a pressões externas. Essa escolha não significa passividade, mas sim um cálculo deliberado, evitar choques que possam comprometer o desenvolvimento doméstico e manter margem de manobra no xadrez geopolítico global. A experiência dos últimos anos, marcada por sanções comerciais, restrições tecnológicas e instabilidade nas cadeias de suprimento, reforçou a visão chinesa de que a vulnerabilidade externa precisa ser substituída por autonomia. A resposta de Pequim tem sido a construção de mecanismos internos de resiliência, diversificação de fornecedores, nacionalização de insumos estratégicos, estímulo ao consumo interno e ampliação do parque industrial voltado à alta tecnologia. Ao fortalecer suas fundações, a China reduz o impacto de choques internacionais e amplia sua capacidade de projetar influência de forma sustentável. Além do aspecto econômico, há também um cálculo político. Ao evitar reações explosivas diante de provocações, a China preserva sua imagem de potência responsável e busca atrair aliados entre países em desenvolvimento, que veem na contenção chinesa uma alternativa ao confronto direto promovido por outras potências. Essa abordagem fortalece a posição de Pequim em organismos multilaterais e cria um ambiente mais favorável para negociações diplomáticas de longo prazo. Essa lógica da resiliência silenciosa é, no fundo, uma reinterpretação
limitação do conceito de poder. Em vez de exibir força de maneira ostensiva, a China opta por construir estabilidade interna e acumular capacidade estratégica em silêncio. A paciência se converte em ativo. E ao evitar a escalada de tensões, Pequim sinaliza que sua prioridade é o desenvolvimento contínuo, mesmo em um cenário internacional fragmentado. A leitura dos últimos movimentos da China revela um padrão nítido: a construção de uma nova fase de crescimento pautada por discrição, precisão e planejamento. Pequim parece ter compreendido que a visibilidade excessiva de suas ambições pode acelerar reações adversas e, por isso, opta por avançar com cautela, costurando transformações profundas sem alardes. É uma estratégia que une realismo econômico, pragmatismo político e um senso de urgência silencioso diante de um mundo cada vez mais instável. Ao invés de confrontar diretamente as potências ocidentais ou provocar rupturas nos mercados globais, a China escolhe trilhar uma rota própria, baseada na autonomia científica, na engenharia financeira e na recuperação da confiança doméstica. Em cada medida, dos cortes de juros ao fortalecimento dos títulos tecnológicos, da aposta na computação quântica ao investimento em pesquisa climática, há um esforço articulado para redesenhar o futuro nacional sob novas bases. Esse modelo de avanço silencioso exige coordenação, paciência e disciplina. Não se trata de abandonar ambições globais, mas de recalibrá-las com foco em estabilidade e resiliência. A meta não é mais apenas crescer rápido, mas crescer com controle, mesmo que isso signifique menos manchetes e mais trabalho nos bastidores. Trata-se de um tipo de poder menos visível, mas potencialmente mais duradouro. O poder que emerge de estruturas sólidas, planejamento de longo prazo e capacidade de adaptação em ambientes adversos. Se o século XXI será marcado por transições complexas, a China parece disposta a enfrentá-las em seus próprios termos, não como potência barulhenta, mas como arquiteta silenciosa de um novo equilíbrio global. E nesse silêncio há um recado claro: o país pode até desacelerar, mas não pretende parar. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal Vox Mundi e ativar as notificações. Acredita que essa estratégia silenciosa da China pode realmente redesenhar o equilíbrio global? Ou será que o mundo exigirá posicionamentos mais diretos nos próximos anos? Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.